Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre um serviço que é oferecido aqui na Câmara, né? Que é um projeto que presta assessoria e ajuda as organizações sociais a atuar nas emendas impositivas dos vereadores. E o subcoordenador do projeto está aqui com a gente, que é o ex-secretário de Educação do município de Florianópolis, Maurício Pereira, e também professor do Departamento de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, né, e parabenizo a Câmara, através do vereador Cobalcini, o presidente, e todos os vereadores, por essa iniciativa do projeto. Por quê? Porque cada vereador tem R$500 mil para distribuir, no conceito bom dessa palavra, distribuir, colocar à disposição da sociedade. E muitas vezes as entidades, que a gente chama de organizações sociais, elas não sabem fazer o projeto, não sabem prestar contas do projeto. Acaba o vereador destinando o recurso para uma entidade e muitas vezes a entidade não consegue utilizar o recurso. Ela tem aquilo nas mãos e não sabe nem como começar, né? Isso, por quê? Porque tem uma regra, né? Todo ano a prefeitura lança o edital, que é um edital de emendas impositivas, chama chamamento público. As entidades se cadastram nesse edital e as entidades cadastradas, os vereadores então destinam recursos. Exemplo, né? A entidade X, o vereador Y pode destinar R$100 mil, 200 mil. Então, o limite de cada vereador, R$500 mil. E aí, a partir desse recurso, ela então tem que fazer um projeto. Um exemplo, né? Uma associação de moradores quer fazer uma escolinha de futebol para atender a comunidade. Então, tem que fazer toda a descrição do projeto. Quantos professores, quantos atendimentos, o que vai precisar comprar. Então, tem um modelo. E muitas vezes a entidade tem dificuldade de fazer o projeto. Ela submete o projeto, tem uma comissão na prefeitura que analisa, e aí, a partir disso, essa comissão aprova ou pede para fazer mudanças. E nós atuamos também para ajudar as entidades nessas mudanças. O terceiro ponto, ao final, as entidades precisam fazer a prestação de conta. Então, é dinheiro público, né? Tem que gastar, investir esse recurso como propôs o plano de trabalho lá no projeto inicial. Então, a nossa equipe também ajuda a fazer a prestação de contas. Esse é um objetivo do projeto. O outro objetivo do projeto, e que o vereador Cobalcini também sugeriu para nós, e a gente embutiu no projeto, é o seguinte: aqui são R$500 mil por cada vereador. Tá, e depois que passa o edital, a gente também vai atrás de outros editais no Brasil inteiro, né, de governos, de fundações de apoio, de ministérios, e a gente coloca esses editais também à disposição das entidades. Ah, que interessante. Aquela entidade que tiver interesse em submeter um projeto naquele edital específico, nós também ajudamos. Ah, que incrível! Então não fica só engessado ali para as emendas impositivas, né? Esse projeto ele vai além. Isso. São dois focos: emendas impositivas e editais abertos. Ah, que perfeito. E nós vamos atrás e disponibilizamos para as entidades. Maurício, esse projeto, na verdade, já acontece desde maio, né, que foi lançado aqui na Câmara, essa parceria entre o Departamento de Administração da Universidade Federal com a nossa Câmara Municipal, e eu acho que é uma assessoria e um trabalho de grande valia, né? Como nós estávamos conversando anteriormente aqui nos bastidores, quando tu falou, a pessoa vai lá, aprende, mas já fica um conhecimento também para a vida, né? Porque eu acho que quando a gente está na academia, quando a gente está na universidade, quando a gente tem esse contato com o ensino superior, a gente já fica um pouco mais, a gente já lida um pouco melhor com essa questão de projeto, sabe o que é um projeto, sabe como escrever um projeto, sabe submeter um projeto, sabe que isso existe, né? E muitas dessas organizações sociais nem sabem que essas portas são abertas, então acho que isso também é um trabalho muito gratificante por isso. Eu diria que sim e que não, no entanto seria nosso sonho, traduz. No dia que assinamos o projeto, na presença do nosso reitor, professor Irineu, nosso chefe de departamento, diretor do centro, presidente da FEPES, o vereador Cobalcini e outros vereadores, Cobalcini ainda disse, nosso sonho é o seguinte: esse projeto ele vai ser uma escola, no bom sentido também da palavra escola, para que as entidades aprendam a fazer o projeto. Quando eu disse no início sim, não é por quê?
Porque muitas organizações sociais, ela tem hoje um corpo de voluntários, e alguns remunerados, mas muitos voluntários, que são eleitos naquele período. Então, esses estão conosco, aprendendo a fazer projetos. Daqui a pouco, eles saem. E esse conhecimento não fica registrado. Tem isso. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Por quê? Emenda impositiva e emenda do governo às entidades sociais não é coisa nova. Né? E por que muitas vezes o vereador não consegue efetivar a emenda? Porque a entidade não consegue fazer o projeto. Mas se isso já vem de muito tempo, por que não aprendeu ainda? Não é isso que a emenda foi passado. Porque as pessoas vão mudando nas entidades. Então, e esse conhecimento não vai sendo passado, ou fica ali e morre, né? Eu diria o seguinte, né? O nosso sonho é que a gente tivesse só um ciclo desse projeto aqui na Câmara. Todo mundo aprendeu, não precisa mais. Está tudo certo. Mas eu acredito que, em decorrência dessa mudança, e essa mudança é uma mudança relativamente grande, né, das entidades. Então, a gente está aqui sempre à disposição para ensinar, não tenha dúvida. Se ensinar e aprendeu, é a melhor coisa do mundo. E se voltar para a entidade e ensinar quem lá está, também você, não vou dizer transfere o conhecimento, mas você amplia esse conhecimento, que é o nosso sonho. Maurício, então falando em maio foi assinado, né? Começou efetivamente. Eu queria que você falasse como que tá, né? Acho que faz 4 meses, é pouco tempo ainda, mas já teve alguma organização? Eu queria que você falasse um pouco, né? Quem que participa, quem são os voluntários? Não é voluntário, né? Quem são os bolsistas? Então, a nossa organização, nós estamos aqui no primeiro andar da Câmara. Abre o nosso escritório, a nossa sala às 7h30, e vai até o final da tarde, como o horário da Câmara, e o horário da Câmara até às 19 horas. Nós temos lá 8 bolsistas que estão capacitados para ajudar as entidades, e somos 4 professores do Departamento de Administração. Eu, que sou o subcoordenador, o professor Leandro, que é o coordenador, o professor Ricardo e a professora Ana. Todos nós conhecemos como é que lida, como é que faz projeto, a prestação de contas. A professora Ana, por exemplo, é da área de finanças, o professor Leandro da área de projetos, 2 exemplos apenas. Então, esse é o nosso trabalho. As entidades podem procurar diretamente, e assim já estão fazendo no primeiro andar da Câmara, ou entram em contato, está no site da Câmara Municipal, é bom frisar isso também. Vocês aqui colocaram, é só entrar lá, tá assim, Laboratório de Projetos. Então vai aparecer lá o e-mail, o telefone, e nem precisa marcar, não precisa nada. Só chegar ali no primeiro andar. Câmara, primeiro andar, vai ter lá pessoas qualificadas, competentes e simpáticas para atender a turma. Ai, que ótimo. E falando agora também, vocês ficam ali no primeiro andar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as organizações que já foram atendidas nesse meio tempo. Ali nós temos de tudo um pouco, né? Nós temos organizações. Qual é o tipo de organização também que já procurou os serviços? São aquelas organizações que foram qualificadas no edital. O edital foi lançado dia 18 de janeiro, e aí teve o prazo para submissão dos projetos, que foi em maio, tá? E agora os projetos estão em andamento. Então, nós não estamos mais ajudando na elaboração do projeto. Agora, aquelas entidades que gostam de planejar, elas já podem vir para nós. De antemão também é legal deixar esse aviso. Por quê? Porque vai ter o edital do ano que vem, claro, que provavelmente vai lançar até no máximo janeiro do ano que vem. Então, ou seja, tem a verba dos vereadores, tem os recursos, a prefeitura tem que lançar o edital. Então, no mais tardar em janeiro do ano que vem, tem o edital. Se as entidades se planejarem, já podem começar a trabalhar nesse novo edital conosco. Nós vamos ensinar. Lembrando, é igual aprender. Se a gente faz pelas pessoas, as pessoas não aprendem. Então, a gente não faz. A gente ensina a fazer. Eles fazem, voltam, quando nós corrigimos, e assim sucessivamente. Porque se for para fazer, não vão aprender, não adiantou nada. Outra coisa que aí a gente está atuando muito é na questão da aí depois do edital, tem a análise por parte da prefeitura, que também já venceu esse prazo. Elas já tiveram que fazer as mudanças e agora a prefeitura já assinou os termos de cooperação com as entidades. São cerca de 150 entidades. Tá? Então, agora está na execução.
Então, toda entidade que está executando e tem dúvida de como executar e como prestar contas, porque a prestação de contas não é só ao final, é uma prestação de contas regular. Ao longo, né? A cada 2 meses, a cada mês tem que fazer prestação de contas, sob pena de não receber uma parcela posterior. Então, as entidades, muitas estão vindo justamente com essa dificuldade, né? Que é a prestação de contas correta. Tem uma série de questões que pode e tem uma série de questões que não pode colocar na prestação de contas. Ô Maurício, o que se enquadra em organizações sociais, para quem não sabe também? As organizações sociais é um enquadramento legal, né, que é uma associação, tá? E aqui no município de Florianópolis nós temos diversas, né? Então tem associações de moradores, associações de bairros, né? Associações religiosas. É legal, né? A gente frisar bastante o que são essas organizações, porque tu vê, às vezes muitas pessoas nem sabem que isso se enquadra numa associaçãozinha de bairro. Né? Mas aí a associação de bairro, ela tem que se qualificar. Tem que ter critérios dentro disso. Tem que se qualificar como sendo uma organização social. Então, tem documentos necessários que ela vai ter que colocar no dia da sua submissão, sob pena de o projeto não ser nem analisado. Então, a série de documentos que ela tem que ter, como certificado de regularidade fiscal e uma série de documentos. Isso também a gente tem lá tudo à disposição para a entidade. Mas, via de regra, todas essas entidades, né, eu diria assim, tem um rol de 200 entidades em Florianópolis, que elas recebem recursos públicos, seja de emendas impositivas, seja de convênios com a Secretaria de Educação. Você frisou aí que eu fui secretário com muita honra de Educação de Florianópolis, saí em maio de 2020. A gente está em 2024. Faz um ano? Faz um ano passado. Saí do ano passado. E lá nós tínhamos diversas entidades que faziam o quê? Faziam contraturno escolar e creche para nós. Na saúde, também tem entidades. E na assistência social, também tem. Então, tem várias entidades em Florianópolis. E essas entidades, elas precisam ter também um certificado dado pela Câmara de Vereadores para qualificá-la, né? Então tem toda uma regularidade. Não é qualquer associação que cria-se hoje e amanhã já pode ter o recurso público. Ela tem que mostrar regularidade justamente por quê? Porque o recurso é público. Isso também é legal falar, né? Que você já estava falando ali anteriormente, que se criou-se então uma recentemente. É legal também procurar aqui a Câmara para ver quais são os próximos trâmites, como levar isso para frente, né? Como se adequar perfeitamente. Eu diria que você criou uma demanda que não tem problema. Eu criei? Criou uma demanda que não tem problema. Que é o seguinte: quais são os itens para eu me qualificar como uma organização social? Uma entidade que está nos assistindo agora e que não tem essa qualificação, nunca solicitou uma emenda impositiva ou nunca ganhou por parte da Câmara, e no caso de um vereador, pode nos procurar também e a gente passa toda a documentação necessária. Isso, era essa dúvida que eu tinha. É que isso não é escopo do projeto, mas pode, não tem problema. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos dar toda a documentação necessária e aí ela se qualifica como uma organização social. Qualificada como organização social, ela pode ir no gabinete do vereador, apresentar a sua ideia e o vereador colocar ou não o recurso à disposição dela. Isso é legal também, né? Sim. Isso é legal. É que, na verdade, isso é uma forma muito interessante, porque quem que é o vereador, né? O vereador é aquele cidadão que está lá no bairro, né? Está vendo a demanda, está conversando com os moradores e muitas vezes fica muito distante do poder público enquanto executivo, que é normal. Então o vereador vai lá e vê aquela associação que está precisando de um recurso e muitas vezes nem a associação, nem a entidade sabe que tem um recurso à disposição. Ela não sabe nem que ela deve, às vezes, tem um direito daquilo, né? Isso. Então isso é importante também. Como você bem falou, que agora eu botei um outro serviço em cima de vocês, mas tá tudo bem. Quem tem dúvidas também pode ir lá tirar dúvidas, né? Eu falei ali que quem procurar vai ter uma equipe simpática como você lá. É porque é o seguinte, né? Eu tenho um dito que diz o seguinte: a distância distancia e a proximidade aproxima. Perfeito. E para complementar, o abraço é a menor distância de um beijo e um beijo é a menor distância do amor. E a gente precisa viver a vida com amor, com carinho, com atenção, dedicação. Então todo mundo que chegar lá
né? Se chegar nervoso ou calmo, vai ser acolhido, não tem problema. Nervoso, via de regra, não adianta, porque só se perde, né? Se estiver também querendo conversar, desabafar, pode ir lá no primeiro andar. Boa. Não, mas aí marca comigo. Ultimamente a pessoa tem perguntado se eu sou padre, pastor, psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. De tudo um pouco, né? A gente é de tudo um pouco. Na verdade, a gente vive uma crise existencial na sociedade, no sentido das pessoas quererem falar, mas isso é uma verdade. Ninguém quer ouvir. Eu gosto muito de um cidadão chamado Rubem Alves. Ele tem uma frase linda. Ele diz assim: todo mundo quer aprender a falar, pouca gente quer aprender a escutar. Eu vou lançar um curso de escutatória. Será que vai ter inscritos? Acho que não, né? Todo mundo só quer aprender a falar, mas não quer aprender a escutar o outro, não quer aprender a ouvir. A gente está muito corrido ultimamente, né? A gente não. Né? Na verdade, a sociedade é corrida porque as pessoas são corridas. As pessoas nem respiram. Tá tudo errado. Maurício, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que a gente pode esclarecer bem a questão sobre esse projeto, esse laboratório de projetos, né, que a gente tem aqui na Câmara. Te parabenizar pelo projeto, você e a equipe também toda, os bolsistas. E é de grande valia, extremamente importante. Eu acho que esse tipo de conhecimento seja passado para frente, porque às vezes ele fica muito centrado, eu acredito, dentro das academias ou pessoas que lidam com isso, e muita gente nem sabe que existe. Eu acho isso perfeito. Imagina, a Câmara tem R$500 mil vezes o número de vereadores 23 para colocar à disposição da sociedade, e muitas vezes não consegue gastar o recurso porque não cumpriu os mínimos critérios do edital. E pensa quantos projetos incríveis que deixaram de passar por questões, às vezes, burocráticas ou muito simples, né? Que não tinha alguém qualificado para fazer aquilo. Já que tu deu uma dica para mim, eu vou te dar uma dica. Pra me dar uma Quem dica. sabe, convida uma das entidades, vir aqui, se já não veio no podcast, para mostrar as coisas lindas que essas entidades fazem, transformando a sociedade. Né? Isso é maravilhoso, tem muita coisa boa. Até porque também tem muito estigma em cima das emendas impositivas, né? E é legal mostrar realmente como elas funcionam, né? Não tenha dúvida. Na verdade, a sociedade adora fazer julgamento de valor de tudo, né? Mas esquece de fazer julgamento de valor de si própria. Né? E quando eu digo sociedade, estou falando das pessoas. Claro, com certeza. Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.